Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Começa agora mais um episódio. E um episódio que ficou simplesmente extraordinário. Planejamento de marketing. E eu tive a oportunidade de conversar com uma executiva da indústria farmacêutica que adquire mais de 10 anos de experiência na área do marketing. Gabriela Barsi. Ela que tem muita experiência como gerente de produto e conhece muito bem a jornada do paciente, que é onde impacta diretamente a passagem do paciente, tanto pela clínica como pelo consultório ou pelo hospital. Então, a Gabriela deixou várias dicas e orientações extremamente interessantes e vale a pena conferir esse episódio até o final, tá bom? Obrigado pela sua audiência e um bom episódio. Gabriela Scarpa, Gabi, obrigado por ter aceitado esse convite, dedicar seu tempo, dividir seu conhecimento. Sei que o jogo de agenda aí não é fácil nesse home office que a gente está fazendo, e você com muitas demandas da indústria também. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado por aceitar esse convite, fazer um bate-papo aqui conosco, para deixar conteúdo para os médicos que acompanham aí o canal do Anamnese Podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar com você aí nessa jornada. Muito orgulho, acho que a gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre esse sonho seu, muito feliz em poder fazer parte. Obrigada pelo convite. Uma honra ter você aqui. Gabi, você tem uma carreira na indústria farmacêutica muito sólida, né? Você é muito jovem, mas tem uma bagagem muito grande, principalmente na área do marketing. Então, esse universo que envolve bastante o profissional da área da saúde, o médico, você atua todos os dias na construção dessa jornada do paciente, né? Foi uma coisa que você me ensinou muito como olhar a jornada do paciente. E, naturalmente, a gente sempre usa a expressão de colocar o paciente no centro. Entretanto, tem uma peça fundamental, que é o profissional da área da saúde, quem segura na mão do paciente. E aí, ele também precisa ser envolvido nessa jornada. E quando a gente conversa, a gente já falou disso, quando o médico tem um desafio seja de construir um planejamento estratégico, de construir uma trilha para a sua marca pessoal, ou para a sua empresa, para a sua clínica, para o seu hospital, seja qual for o negócio. E eu costumo brincar, quando o médico faz a prova de título e tem a especialidade, ele ganha junto um cartão de empreendedor e, naturalmente, ele já tem um CNPJ para interagir com os locais que ele está atuando. Ele precisa pensar nessa construção de marca e esse planejamento estratégico, que são pontos que você tem muito know-how, né? Você lida com isso todos os dias através das soluções nas multinacionais que você já passou para levar para que chegue até o paciente. E aí, como é que o médico, Gabi, pensando assim, tem uma clínica, tem um consultório, vou projetar minha carreira, por onde eu começo a pensar num planejamento estratégico? Por onde eu começo a pensar em criar um plano de marketing para minha marca ou para o meu negócio? Legal. Vamos lá. Então, como você falou, né, eu tenho alguns aninhos aí de indústria farmacêutica, então são 12 anos, e 10 no marketing. Então, eu realmente já fiz bastante disso, né? Passei por algumas patologias, trabalhei com algumas especialidades, e eu tenho alguns pontos para compartilhar, né, que de repente podem ajudar aí os nossos médicos aí que estão nos assistindo a pensar nesse planejamento como um todo. Então, assim, a primeira coisa que é muito importante quando a gente vai pensar num plano, seja para uma clínica, para um consultório, ou enfim, né, para que ficar importante aí o que tiver no radar, primeira coisa, o plano tem que ser executável, porque a gente tende a pensar em coisas maravilhosas, às vezes, que a gente viu, mas que podem ser que não sejam realmente executáveis, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que é executável. Claro que a gente tem que ter o momento do brainstorming, abrir a cabeça e etc., mas a gente precisa sempre voltar para o chão do que realmente é executável eu consigo fazer.
E aí, quando a gente olha, quando a gente tem isso em mente, a gente não vai perder isso, né, em mente na nossa conversa de hoje, primeira coisa, onde eu quero chegar? Qual é o meu ponto de chegada? E o que é ponto de chegada? Ponto de chegada é quantos pacientes eu quero atingir aqui na minha clínica? Quantos pacientes eu quero que venham para a minha clínica? Quanto que eu quero ter de remuneração? Quanto que eu quero ganhar? Isso é um ponto de chegada, né? A gente precisa ter isso muito claro, né? O que dá para fazer, o que eu posso fazer, qual que é o meu potencial. Então, como é que eu faço isso? Então, na indústria, como é que a gente faz? A gente pega os dados de mercado, a gente olha a prevalência, incidência de doença, a gente vai olhar a região que a gente está trabalhando, a gente precisa aplicar nisso quantas pessoas vão poder pagar por esse serviço que eu estou oferecendo, né? Então, tem uma série de dados que precisam ser analisados e que vão nos ajudar nessa primeira parte, que é efetivamente aonde eu quero chegar, certo? Certo. Tem um ponto Indo que para... você colocou, Pode falar. desculpa te cortar, tem um ponto que você colocou Imagina. que é bem importante, que ele começa já nesse mapeamento que você falou, a gente mapeia prevalência, questão de potencial financeiro, etc. Depende da minha especialidade, eu tenho que saber escolher o local onde eu vou, por exemplo, montar o meu consultório. Então, saber se o meu público ali, eu tenho um público que gira, se eu sou ginecologista, por exemplo, eu estou num prédio comercial que tem muitas mulheres que trabalham ali e podem intercalar uma consulta. Opa, então já estou entendendo. Naquela região, a predominância do convênio ou do privado, da classe social, é Y. Isso já começa a entrar nessa construção, né, Gabi, do que é executável, né? Com certeza. Todos esses pontos têm que ser levados em consideração nesse primeiro momento. E é super importante, né? Eu acho que todas as etapas que a gente vai falar aqui hoje são importantes e merecem uma atenção especial, tanto do ponto de vista de análise dos dados que você tiver, e você não precisa comprar uma auditoria para saber disso, né? Você pode avaliar o que você tem na mão, né? Mas é super importante você realmente investir tempo em cada uma das etapas, tempo de qualidade, porque quanto maior o seu tempo de qualidade, mais o seu plano fica robusto, né, e mais chance de dar certo. Então, assim, pensando nessa primeira parte, então tá, eu entendi qual é o meu ponto de chegada, eu entendi onde eu quero chegar, quantos pacientes eu quero para dentro da minha clínica, do meu consultório. Eu vou para o meu segundo ponto, que é, quem faz o que eu faço? Então, eu prefiro não chamar mais de concorrentes, né? Vamos chamar do quem faz o que eu faço. Então, quando eu olho quem faz o que eu faço, eu tenho duas formas de ver: a forma quantitativa e a forma qualitativa. Por exemplo, você deu aí o exemplo do prédio com vários consultórios ou clínicas, etc. Quem aqui no prédio que eu estou trabalhando, que está a minha clínica, ou na minha região, está prestando esse serviço que eu presto, tá, né, fazendo o que eu faço? Como eles estão fazendo? Eu preciso conhecer, né? Eu preciso saber o que tem à disposição. Eu preciso entender, porque eu vou começar a construir como é que eu me diferencio, né? Então, tanto de uma maneira quântica, então, assim, qual que é o espaço do mercado que eu vou pegar, dependendo das pessoas que eu tenho, quanto mais gente eu tenho, talvez sobre uma menor parte do mercado. E como elas fazem é o que eu vou ter depois de subsídio para entender como é que eu vou fazer diferente, como é que eu vou me diferenciar e como é que eu vou ter uma maior parte desse mercado. Aí é o tal do agregar valor, né? Começa aí, né? Começa aí. Proposta de valor começa aí, né? Exatamente. Você começa a entender onde você está, o seu ambiente, e aí, falando de proposta de valor, a gente vai especificamente para a nossa terceira etapa, que é o deep dive no meu paciente, que aí é a jornada, né? Que é que eu adoro falar. Então, eu preciso conhecer meu paciente, né? Tem a jornada do paciente, então qual é o caminho, como é que esse paciente vai chegar até a minha clínica, até o meu consultório? O outro ponto é fazer um mapa de empatia. Quem é essa pessoa? Quantos anos tem? O que ela quer? Quais são as dores?
o que ela tem de necessidade não atendida, o que ela sente, o que ela fala, o que os familiares estão falando para ela, aonde ela está procurando informação, ela ou ele, né? O que a gente precisa entender aqui, quem é essa pessoa que eu quero que chegue até mim, né? E aí tem um case bem legal assim para compartilhar, quando a gente faz esse deep dive, quando a gente entra qualitativamente em quem é essa pessoa, que uma experiência que eu tive na indústria, a gente começou a perceber que as pessoas elas se sentiam muito sozinhas, os pacientes, né? Se sentiam assim, sem informação, se sentiam perdidos, e tudo que eles queriam, na verdade, era uma pessoa para conversar, né? Então, assim, e aí a gente pensou assim, poxa, a pessoa quer conversar, às vezes ela nem quer conversar sobre a doença, ela só quer conversar, né? Às vezes ela está perdida, às vezes ela, enfim. E aí a gente fez uma iniciativa super, assim, diferente, do tipo, você quer conversar? Eu vou ter uma pessoa específica, um profissional de saúde habilitado, obviamente, para conversar com você por câmera. Porque a câmera dá um caráter pessoal para o negócio, né? E aí, assim, investimento da nossa parte, né, na época, baixíssimo. Eu tinha uma profissional de saúde que eu deixava à disposição para conversar com qualquer que fosse a pessoa que quisesse, e eu atendi uma necessidade das minhas pacientes. E isso era um diferencial. Claro, a paciente, no caso, tinha que estar usando já o produto, né, que eu trabalhava, então não é qualquer paciente, né? Aqui a gente já estava fazendo um trabalho um pouco mais afunilado, mas foi uma necessidade. A gente entendeu que a maior dor das pessoas era conversar. Então vamos colocar uma pessoa para conversar com essa pessoa. E aí essa pessoa vai falar para outra pessoa que, sabe, lá na clínica do doutor ou da doutora, tem uma pessoa que eu posso conversar. E isso pode ser algo que pode chamar a atenção dessa pessoa, né, desse paciente, para ir para esse consultório, para essa clínica. Outra coisa é investir em conteúdo. Hoje, a gente sabe que ficou sabendo que eu tenho, todo mundo que sabe que tem alguma doença, a primeira coisa, Google. Então, vamos investir em conteúdo, né? Hoje a indústria tem feito muito isso, e alguns médicos e, enfim, algumas clínicas, conteúdo a gente não precisa que seja especificamente sobre patologia ou super técnico. Às vezes o conteúdo é mais genérico, né? Às vezes a gente tem que falar de alimentação. O conteúdo, se você me permite a gente trazer uma associação, e isso foi engraçado, participando de uma outra discussão, veio esse insight, um outro profissional trouxe, e realmente é verdade. Conteúdo, é o que você falou, é fato. A gente entra no Dr. Google para depois entrar, salvo exceção. Se eu entro nessa questão que você acabou de falar, que é o famoso marketing boca a boca, propaganda boca a boca, se não é, mesmo no boca a boca, você vai dar um Google para encontrar a personalizar essa pessoa, né? Digitalmente, exatamente, que a gente entra no outro ponto de estar no digital. E aí, quando eu trago esse ponto que você acabou de falar, o que é interessante? Um médico hoje, que vai dar uma entrevista, seja qual for o canal de televisão, e seja qual for o programa que ele vai falar de educação e saúde na especialidade dele. Qual é a diferença, Gabi, dele falar na rede, na plataforma dele, e dele falar no canal de TV? Só muda o canal, porque a audiência é a mesma. E ele está gerando o que ele mais gosta de fazer, que é fazer educação médica, educação do paciente. Exato. Então, se ele puder fazer isso dentro do ambiente dele, ele já está trazendo essa dor que você falou, que é, poxa, eu encontro informação, me identifico porque eu vejo essa pessoa, eu vou encontrando, vou conhecendo ela digitalmente, principalmente agora com a questão da pandemia que potencializou o uso da tecnologia, das redes sociais, da telemedicina, não vamos nem entrar no tema que é batido, mas fato que, assim, trouxe esse ponto. E tem um ponto que você fala também, que eu vejo uma associação assim. Você encontrou uma dor na jornada do paciente, que era comunicação, como um complemento de adesão ao tratamento. Então, o paciente ali encontrava
a motivação. Então, você colocou naturalmente um profissional do outro lado habilitado para se comunicar com esse paciente. E pensando no médico, tudo acontece aonde, Gabi, depois que ele passou no Google? Na recepção. Então, por Exato. que eu não começo a investir um pouco na minha secretária para ter essa conversa com o paciente? Na recepção, Todo sentido. você conhece tudo. Você sabe, o paciente fala a respeito da vida, um fala do outro, fala como ele está percebendo, ele dá sinais se ele está gostando daquele ambiente ou não. Ele fala da vida, então ele traz sinais ali do conforto, por que ele foi buscar o médico. E muitas coisas que às vezes o médico pagaria, ou qualquer empresa, uma consultoria, você tem a sua secretária, que é uma ferramenta para fazer esses dois pontos que você falou. E dentro do... né? Não, pode falar. Não, pode falar. Termina. Não, e sabe o que é legal, Dri, dessa conversa? É que a gente tem a impressão, às vezes, do ponto de vista, sei lá, né, talvez de fora um pouco do negócio, que o negócio, quanto mais profissional e quanto mais longe, assim, é melhor. E ao contrário, quanto mais pessoal, quanto mais próximo o paciente se sentir de você, quanto mais a sua linguagem for acessível, for acolhedora, né, quanto mais você realmente trocar experiências do cotidiano, melhor vai ser, porque as pessoas se identificam, as pessoas não querem conversar com um robô, as pessoas querem conversar com uma pessoa, né? Então, quando você começa, né, falando de conteúdo e desse mundo digital, a gente tem aprendido muito na indústria sobre isso. Hoje também eu tenho um case que a gente coloca até nome para os e-mails marketings que a gente envia para as pessoas. A gente conversa com uma pessoa que tem um nome, porque não posso assinar como o nome da empresa. Quem é o nome da empresa? O nome da empresa é muita gente, né? Uma empresa é formada, dizem, né, e é verdade, um CNPJ é formado por vários CPFs. Então, vamos colocar os CPFs para conversar, né? Vamos colocar a comunidade para interagir. Então, isso é um ponto muito importante quando a gente fala do Deep Dive, quando a gente olha a jornada do paciente, quando a gente olha o mapa de empatia, quando a gente entende as dores, a gente vai colher alguma coisa ali, vai pescar alguma coisa e falar assim, opa, essa dor aqui eu consigo mudar. Então, deixa eu investir nela, né? E vou fazer alguma coisa especificamente para essa paciente. Então, tendo feito, né, o primeiro passo ali, que eu entendi onde eu quero chegar, depois eu estou entendendo quem é que faz o que eu faço e como as pessoas fazem, e depois entendendo profundamente, né, esses pacientes que eu quero atingir, eu vou para o meu plano, né? E aí, de novo, todos os pontos merecem dedicação, qualidade, tempo máximos, né? Assim, de máxima qualidade. Nada é mais importante do que o outro. O plano, ele entra com alguns pontos, né? Então, quando a gente entra no plano, a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira coisa é, eu sou uma marca. O meu serviço, eu médico, a minha clínica, eu sou uma marca. Então, a primeira coisa é, o que eu quero, como eu quero que as pessoas vejam essa marca, que a gente fala aqui no marketing, que é qual é o seu posicionamento, como você quer ser visto, como que você quer que as pessoas te enxerguem. A clínica quando falarem, recomendarem a sua clínica, é a clínica que faz o quê? Né? A clínica de quem? É a clínica que eu sou tratado como? Qual é o seu posicionamento? E aí, a gente tem que cuidar da nossa marca, né? A nossa marca é nosso filho, é nossa cara ali, né? Então, a primeira coisa é isso. O que você quer passar? E aí, quando você entender, e aí tem diversos recursos que podem te ajudar, você pode conversar com uma agência, você pode conversar com um profissional de marketing, você pode pesquisar, você pode fazer alguma coisa que alguém já fez e que você admira, às vezes alguém, né, internacionalmente, ou às vezes um colega, né? Enfim, o que você quer fazer? Primeira coisa, você vai trabalhar nisso. Depois, a gente vai pensar na divulgação. Na indústria farmacêutica, especificamente, a gente tem a nossa força de vendas, a gente tem os nossos programas científicos, a gente participa de congressos, etc.
Quando a gente está falando de uma clínica, como é que você pode fazer essa divulgação? Tem o meio digital, tem o boca a boca, tem exatamente o que você vai querer, enfim, colocar para os seus, talvez, encaminhadores, né? Tem muito disso. Então, assim, se eu sou, por exemplo, um oncologista que trata câncer de mama, quem vai encaminhar para mim? Muitas vezes é um mastologista. Então, eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso criar minha rede, eu preciso ter os meus parceiros, né, para eu garantir que a minha divulgação está feita, né? E além disso, depois de que eu fiz, né, depois de que eu cuidei da minha marca, pensei na minha divulgação, entendi quem são os meus parceiros, quais são os serviços que eu vou oferecer? Porque hoje, serviço é um diferencial, né? E aí, quando a gente pensa em serviço, a gente pode pensar num serviço para o paciente, a gente pode pensar num serviço para o plano de saúde, eu posso pensar num serviço, enfim, eu posso pensar num serviço diferente, o que agregue valor para quem quer que seja, dependendo do seu negócio, né? E aí tem um case muito bacana que eu participei também, né? Que eu fiz parte, que eu trabalhei, que eu tenho muito orgulho, que eu trabalhava com medicamento numa época que era reembolsado pelo sistema público e ele era mais caro que os meus concorrentes. Mas eu oferecia um serviço para o sistema público de saúde. Então, eu fazia um treinamento com atenção primária, a gente treinava assistência farmacêutica, porque se não soubessem usar o medicamento, não adiantaria o Estado pagar por aquele medicamento, porque o paciente usa errado. Se usar errado, é dinheiro no lixo. Então, a gente treinava assistência farmacêutica, a gente fazia eventos, a gente fazia divulgação, então a gente fazia treinamento online, treinamento presencial. Então, a gente dava todo esse suporte para quê? Para garantir a efetividade do tratamento, para garantir que esse pagamento que estivesse ali sendo realizado, que ele fosse um bom investimento, que ele de fato estivesse reduzindo internações, hospitalizações, que é uma dor do meu outro cliente aqui, o meu cliente gestor de saúde, não o meu cliente paciente, né? Então, aqui, quando a gente olha o plano, a gente tem esses pontos que a gente tem que cuidar muito bem, pensando em marca, divulgação, os parceiros e o serviço, né? O que vale a pena? E, obviamente, né, o serviço, ele vai ter que estar muito conectado com aquele mapa de empatia que eu fiz, com aquela dor que eu achei do paciente e, às vezes, de outra pessoa, por exemplo, um gestor de saúde, caso a clínica, né, trabalhe também com medicamentos reembolsados pelos planos de saúde. E aí, Gabi, quando você traz esse conceito do serviço, onde você consegue agregar valor, né, fazer coisas diferentes, o médico 100% está vendendo o serviço dele. E aí, então, teoricamente, ele já está fazendo isso. E a questão é, como é que você... E aí eu quero uma dica sua, porque é o que você conhece muito. Como é que o médico percebe que tem um ponto aqui, que é o serviço e a experiência do paciente? Então, o paciente vai perceber o valor, né, a proposta de valor nessa experiência do serviço. Como é que ele pode pensar um pouquinho mais, né? Você falou, tem várias formas, mas se ele entender o conceito, ele sabe até como contratar melhor essa prestação de serviço, né? Eu acho que tem alguns pontos, né, para a gente refletir. Tem N maneiras, né? Mas a primeira é justamente o que a gente conversou anteriormente, né? O paciente gosta de conversar, né? Então, assim, como é que você deixa essa experiência melhor, assim, né? Hoje, você não acorda pensando assim, putz, que legal, eu vou no médico, né? Tirando meu filho, que faz isso, ele gosta de ir no médico. Mas... Exceção, o meu não gosta, exceção. O meu eu tenho que avisar na porta, porque se avisa antes, ele começa a gritar. Ele gosta, mas enfim. Então, assim, o que faria você ou essa pessoa que está indo no médico ter uma experiência mais agradável? Então, é isso. O que será que a minha secretária pode fazer de diferente?
né? E aí começa das pequenas coisas. Qual que é a playlist que vai estar na minha sala de espera? Qual que é o café que eu vou servir? O que eu vou deixar ali à disposição para as pessoas olharem, né? Quando ela entra na minha consulta, como é que é a recepção que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou colocar? Qual é a conversa? Qual é a atenção que eu vou dar para essa pessoa? E no pós? O que eu posso fazer? A gente sabe que é uma dor dos médicos, o tanto também de WhatsApp que chega. Mas será que eu posso deixar uma pessoa, um profissional de saúde habilitado para conversar com esses pacientes? Né? Será que eu posso criar um chat e eu, enfim, coloco as pessoas realmente numa fila de espera, mas eu garanto que eu responda? Será que eu posso ter uma parceria com um aplicativo com as principais dúvidas dos meus pacientes e dicas de onde eles podem achar esse conteúdo ou aquele outro conteúdo? Tudo isso é serviço, né? Tudo isso pode fazer a diferença nessa experiência. O que eu posso ter, então, por exemplo, no caso dos pediatras, né? Assim, o que eu posso ter também para a mãe, né? Desse paciente que está chegando, dessa paciente. O que vai facilitar a vida dessa mãe, que às vezes é uma mãe de primeira viagem? Então, pensar também no cuidador, né? Então, assim, como é que está o cuidador nessa história? Eu estou interagindo com esse cuidador me conhece? Eu posso dar uma atenção para ele? Então, todas essas coisas são serviço, né? Todas essas coisas deixam o serviço ali do médico ainda melhor, ainda mais robusto, trazendo uma experiência muito mais agradável para esses pacientes que estão lá, né? E aí, assim, depois que a gente fala especificamente do plano, né? Então, aí voltando ali, que a gente definiu o ponto de chegada, que a gente entendeu quem são as pessoas que fazem o que a gente faz, que a gente entendeu, mergulhou nesse paciente, criamos um plano, passando por marca, divulgação, parceiros, serviços. Quanto vai me custar? Essa parte é bem importante também, né? E aí eu vou colocar na precificação. E que aqui, Gabi, o show que você deu aqui ilustra muito bem o seguinte: aqui tem um divisor de águas que o profissional da saúde, o médico precisa entender. Preço é diferente de valor. Porque até agora a gente só falou de valor. Até agora a gente só construiu a jornada do valor. A gente só está trazendo insights e dentro de todo o plano, em nenhum momento a gente falou de preço, a gente falou de valor. E aí o preço agora ele passa a ser a entrega do valor. Exatamente. E eu acho que é preço, quando a gente fala de preço, a gente tem que falar de duas coisas. Dentro do preço está o meu custo, que aí eu preciso fazer essa, né? Então, assim, quanto que, por exemplo, se eu colocar uma profissional de saúde, ela vai me custar. Se eu treinar a minha secretária, isso vai custar, né? Se eu colocar um café diferente, uma música, enfim, as coisas custam. Mas quanto que isso vai agregar no meu valor e quanto que eu vou aumentar ali, quanto custa, né, a minha consulta, porque eu não estou mais pagando o preço, eu estou pagando o valor. E quanto que eu saio dessa esfera da competição, do tipo, e aí isso eu acho que realmente não existe, né? Assim, quando a gente quer ser bem atendido, você não está comparando mais preço, né? Você já está em outro nível, você está comparando experiência, né? E por que não fazer dessa experiência mais prazerosa? Por que não fazer dessa experiência de ir numa clínica, fazer um tratamento, ir num médico, ser também uma experiência prazerosa, né? Afinal de contas, quando a gente fala muito de jornada, a gente tem que curtir a jornada, né? A gente tem que curtir a jornada sempre, né? Da nossa vida. Então, eu acho que isso está muito de encontro com o que a gente está vivendo hoje, né? E com o que os médicos aí vêm buscando muito e se atualizando muito nesse tema aí também, né? De como se diferenciar, enfim, como fazer um bom planejamento, como entregar valor de formas diferentes. E traz um ponto que você também levantou, que é o seguinte: quando eu acho que a gente não compara valor, né? A gente se identifica com o valor, a gente
ele atinge uma demanda nossa, o valor. Então, quando a gente achou o valor, acho que são duas coisas que a gente vira uma publicidade positiva desse profissional que a gente passou. Primeiro, a gente reconhece o valor e fala muito bem, naturalmente, espontaneamente, né? A gente vai falar sobre isso. E aí, quando falam do preço, a gente nunca carrega, é caro. Porque quando você se embute do valor, você não fala que é caro. Você vai no lugar que você não percebeu o valor, é caro, porque senão não te resolveu, não te trouxe uma, né? E aí o que a gente também sabe, o médico é um profissional que estuda continuamente, né? Ele não para de estudar. Então, existem, como você falou, existem quem faz o que eu faço. E às vezes muitas pessoas fazem coisas muito próximas tecnicamente, mas a maneira com que eu entrego, e dependendo inclusive da patologia, influencia na adesão do paciente. Né? Se eu vou confiar, se eu vou fazer o que o médico me pediu, se eu vou ter coragem de contar para o médico o que eu fiz ou o que eu não fiz, né? Então, acho que essa... Confiança. Que é a empatia que você fala. Então, como é que eu crio esse canal de valor? Então, eu não tinha dúvida, né, Gabi, que você ia trazer uma ilustração muito simples que você trouxe aqui, que você fala do tempo, brincando aqui, a gente já falou quase 40 minutos. Olha quanto conteúdo. Nossa! E o tempo voou, né? Nossa! Então, mas o que eu acho que chama muita atenção dos profissionais? Fica aqui uma questão que eu não preciso, né, Gabi, ser especialista em marketing ou planejamento estratégico. Eu preciso conhecer um pouco desse conceito, que a partir daí eu vou buscar alguém que me suporte, mas eu tenho uma noção de como construir aonde eu quero chegar. Né? Que é o principal ponto, o primeiro ponto. Aonde eu quero chegar e o como eu quero chegar. Aqui sempre a gente sabe que é a questão da ética, de respeitar todos os limites possíveis, mas uma última pergunta que eu vou te fazer aqui, e que você falou, o médico está próximo do paciente. Você acredita que quando você tem um profissional, por exemplo, pediatra, que você acompanha, você passou em consulta e acompanha ele na rede social, sempre que ele está dando dicas ali, você acha que isso também é uma forma de personalização, de estar mais próximo do paciente? Com certeza, com certeza. E até quando você não passa na consulta e você conhece, eu, por exemplo, sigo alguns médicos no Instagram, eu me sinto paciente deles, assim, eu penso assim, se eu marcar uma consulta com esse médico, eu vou chegar como se eu já conhecesse esse médico, às vezes até mais de alguns médicos que eu já vou, né, uma vez por ano, etc. Se eu estou vendo conteúdo uma vez por semana ou diariamente, eu me sinto parte. E aí que vem também, de novo, a individualização, né? Às vezes, não necessariamente, assim, tem perfis e perfis, mas às vezes o médico postar conteúdo e postar alguma coisa da família dele é até melhor, porque aí eu me sinto parte. Porque quando você vai na consulta, você não vai falar, muitas vezes, só da doença, você vai falar da sua família, você vai falar como é que você tá, e você vai querer saber do seu médico também, porque o médico é uma pessoa muito importante para essas pacientes, né, para esses pacientes. Então, eu vou me sentir mais próxima, né, tendo passado em consulta ou não. Então, acho super válido, acho que e eu acho que, assim, é uma coisa que já começou, né, já vai ficar, não vai mudar mais. E acho que um ponto também interessante e você sabe muito bem o que eu estou falando, nós somos latinos, né? Sendo nós latinos, nós temos uma necessidade de interação e conversar muito grande, né? Diferente de quando você fala de um médico europeu, né, o próprio americano, que não tem não é uma natural da sua forma de lidar no dia a dia, da sua cultura, ter essa aproximação. Então, a gente, se lá na frente, talvez a minha secretária fez todo esse quebra-gelo, eu acho que eu ganho até mais um paciente sentado na minha cadeira para eu fazer atendimento muito mais relaxado, tranquilo, acolhido, e aí acho que abre muito mais espaço para o médico poder fazer a prática da medicina, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que vale todo esse investimento em tudo, para tudo, né, atualmente. Empatia, carinho, acolhimento, nunca é demais. Você sabe, é melhor você perceber que é para fazer menos
do que ser empurrado para fazer mais, né? Eu acho que a gente está vivendo nesse momento que esse ponto é um diferencial em todas as profissões, e quando a gente olha para o médico que tem e de fato tem, né? Falo aqui como profissional da indústria que trabalha com médico, e falo como paciente. O médico, de fato, tem uma imagem diferente para paciente, né? Não é qualquer um. É uma pessoa especial, uma pessoa de respeito, é uma pessoa que o que você fala, a gente vai ouvir, né? Tanto do ponto de vista de indústria como do ponto de vista de paciente. Então, faz muito sentido, assim. Gabi, não tinha dúvida que esse bate-papo seria incrível, como está sendo. A gente caminha aqui mais para os momentos finais, para que a gente tenha a oportunidade de gravar outros episódios, que você já sabe certeza. que nós vamos ter que gravar. E aí eu quero deixar uma pergunta para você, né, Gabriela Barsi. Depois eu edito. Scarpa Barsi. Tá bom. O que a Gabi de 2025 fala para a Gabi de 2021? Ótima pergunta. Eu vou te responder, mas antes eu vou trazer um contexto para essa resposta. O consumidor, como um todo hoje, né? E quando a gente é paciente, a gente também está comprando, né? A gente também é um consumidor, a gente está comprando um serviço muito importante. Ele está mudando. A gente não compra mais. Hoje, o produto ele é bem de necessidade, vamos colocar assim. O que a gente compra físico é mais uma necessidade que você tem. O consumidor ele está mudando, ele está querendo investir em experiência, né? Então, a gente está passando por essa mudança. Olha tudo que tem acontecido com a gente durante essa pandemia e como o consumidor e o consumo está mudando, né? E aí, pensando nisso, pensando que esse consumidor está mudando e está mudando muito rápido, a Gabi de 2025 falaria para a Gabi de 2021 o seguinte: Gabi, se preocupe em achar soluções para os pacientes de 2025, não para os pacientes de 2021, porque isso aqui é um filme, não é uma foto. Esse paciente de 2021, hoje, quando você vai fazer deep dive, quando você vai fazer análise de jornada, pensa nesse momento dele que ele está num período de transição, né? E se você quiser realmente fazer um plano de médio e longo prazo, se você quiser fazer um planejamento de médio e longo prazo, pensa nisso, pensa que ele está mudando, né? Então, esse seria meu conselho, né, para a Gabi de 2021. Não vamos mais pensar em passado, em retrospectiva, vamos pensar no momento para frente. Essa é a Gabi que eu conheço, sempre pensando um passo à frente, né? Muito bom. Gá, obrigado aí pelo seu tempo e dividir conosco tanto conhecimento, né? Muitos anos de praia na indústria, na área de marketing e com essa vivência aí na jornada do paciente que envolve o médico. Então, te agradecer muito aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, muito orgulho de você e te desejo muito sucesso. Tá e bom. Eu sou uma fã, viu? Então, eu assisto. Que bom. Eu assisto, viu? Não sou ouça, eu assisto. Inclusive, esse episódio vai para o YouTube. E então, a todos os médicos que nos acompanham aqui, até o final dessa entrevista, muito obrigado e até o próximo episódio.